Olá, queridos, boa noite a todos. Que felicidade estarmos juntos mais uma vez aqui na live do 11º Seu. Estamos aí fazendo esse projeto muito felizes e estamos recebendo aqui amigos também muito queridos. Hoje nós falaremos sobre juventude e mediunidade. Essa relação pode dar certo? Com o nosso querido Adeilson Sales. E a música ao vivo vai ficar por conta de um amigo muito querido também, que é o Átila. Então, eu já vou chamar o Átila aqui, colocar ele na tela. Calma aí. Olha ele aí. Tudo bom, Átila? Tudo bom, Marlon? Boa noite a todos. Uma alegria enorme conseguir estar aqui com vocês, no meio dessa maluquice, né? Que a gente tem que estar longe, doido para estar perto. Então, é um momento muito especial para mim poder fazer parte disso aqui também e estar um pouquinho perto de vocês, né, nesse momento. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite, viu? Sabe que eu gosto muito de você e o 11º Seu também agradece aí a sua disponibilidade. Antes de você começar, vale dizer, pessoal, compartilhe a nossa live, comente, coloque aí que a gente vai estar colocando aqui na tela todos os comentários que vocês estiverem fazendo durante a apresentação do nosso amigo. Átila, um abraço, vamos lá, vamos de música. Então, vamos lá. Eu vou tocar algumas coisas, Marlon, que eu separei aqui. É, Algumas coisas minhas, algumas coisas que o pessoal conhece, principalmente lá do Polo 2, né, onde a gente há muitos anos participa aí dos eventos. Eu acredito que muita gente também aí desse nosso evento também vai estar aqui, né, que vai a Comércio ao Polo 2. E a ideia é poder tocar um pouquinho dessas músicas que a gente costumava tocar lá no Polo, algumas parcerias também, e a gente vai conversando um pouquinho nesse período, né. E aí, aproveitando também esse tema maluco que a gente está, né, de isolamento social, né, apesar de tudo isso, né, a vida ainda é muito bonita, vale muito a pena ser vivida e depende muito da forma como a gente leva isso, né. Então, a primeira música vai falar um pouquinho sobre isso, chama Viva a Vida. Vida, história tão bonita, se a gente acredita e faz de coração. Feita a cada novo dia, como cada nota de uma canção, que a gente canta com muito carinho, mesmo que o espinho venha machucar o coração, o coração. Vida, poesia bela, cada rima encerra uma nova lição. Nela a gente mesmo escreve todo verso novo em cada situação. E podem ser versos de amor e calma e muita paz na alma, do jeito que for a sua ação na situação. Vida, a nossa escola pra entender que tudo se dá do modo que a gente fizer a cada dia, vivendo e aprendendo a ser bem melhor, tornando-se amigo da vida. Meu sonho que se faz verdade de encontrar o meu caminho pra felicidade, ao entender que sou eu que faço o meu caminho e enfim dizer muito obrigado, vida, a nossa escola pra entender que tudo se dá do modo que a gente fizer
a cada dia, vivendo e aprendendo a ser bem melhor, tornando-se amigo da vida. Meu sonho que se faz verdade de encontrar o meu caminho pra felicidade, ao entender que sou eu que faço meu caminho, eu que traço o meu destino. Viva, viva, vida. Essa foi Viva a Vida. Vale a pena ser vivida, né? E vale a pena ser vivida principalmente quando a gente está junto, né? Ainda que às vezes distante como agora, mas ainda juntos, né? E eu vou cantar uma música numa parceria minha, na verdade, um grande amigo, um irmão, né? Chamado Alan Filho, que tem a generosidade de dividir comigo várias músicas e me pergunta às vezes opinião, me permite fazer alterações nas canções belíssimas que ele faz. E a gente tem algumas parcerias, uma delas é essa, chama Uno. Ainda que distantes, ainda que isolados, precisamos trabalhar como se fôssemos um só, todos nós, né? E um só também com Deus, né? Uno. Se meus olhos vissem, se minha voz saísse, se eu te escutasse, meu Pai, se minhas mãos agissem, se meus pés seguissem, eu encontraria a paz. Quantas chances eu perdi, sem coragem pra lutar, sem deixar que a minha vida se unisse à tua. Se eu juntasse a minha voz com a voz de tantos, eu não só me ouviria, mas te ouviria muito mais. Se meus olhos vissem, se minha voz saísse, se eu te escutasse, meu Pai, se minhas mãos agissem, se meus pés seguissem, eu encontraria a paz. Quantas chances eu perdi, sem coragem pra lutar, sem deixar que a minha vida se unisse à sua. Se eu juntasse a minha voz com a voz de tantos, eu não só me ouviria, mas te ouviria muito mais. Muito mais. Bom, seguindo mais ou menos um roteiro, né? A vida vale a pena ser vivida, vale a pena ser vivida em conjunto, né? Com o outro, com o próximo, com Deus. Mas há uma coisa que precisa fazer parte também desses ingredientes aí,
que é a fé, né? Há um tempo atrás, a gente escreveu para uma Comércio, uma música, né? Uma parceria minha com o Alan também, né? E com o Thiago Camanho, que é o nosso maestro, né? O pianista que faz muitos dos nossos arranjos e harmonias. E essa música chama Com Fé. Vamos lá, foi para uma Comércio, celeiro de muitas amizades, né? Meus olhos não veem a madrugada, e mesmo assim mantenho o caminho, pois eu creio, claro como o dia, na luz que ainda vem e já me guia. Em meus ouvidos tudo é silêncio, e mesmo assim aperto o passo, pois eu sinto alto em minha prece o sol que ainda vem já me aquece. Oh, ai, oh, a vida, no instante em que acreditei, nasceu o caminho, no dia em que confiei e segui. E segui, compreendendo, silenciando, reencontrando a coragem da fé que nos faz renascer e seguir. São montes de problemas para resolver, e mesmo assim esqueço o cansaço, pois eu sei que a serviço do bem e com fé se vai mais além. Raiou a vida, no instante em que acreditei, nasceu o caminho, no dia em que confiei e segui. E segui, me conhecendo, perseverando, reencontrando a coragem da fé que nos faz renascer e seguir. Raiou a vida, no instante em que acreditei, nasceu o caminho, no dia em que confiei e segui. E segui, me conhecendo, perseverando, reencontrando a coragem da fé que nos faz renascer e seguir. Vamos lá. A próxima canção tem uma história engraçada, porque é uma música bem antiga que eu tinha feito na época de mocidade, assim. E um dia tocando para minha esposa, minha amada, né, Angélica, ela falou: Nossa, eu adoro essa música. Eu falei: eu escrevi. Ela: Eu não sabia. E ela descobriu que era minha assim depois. Foi bom, né? Porque pelo menos não foi enviesado, né? Ela não gostou só porque era minha, né? E mais ou menos seguindo essa linha, né? De cantarmos juntos, de cantarmos com fé. Ainda que a gente tenha fé, às vezes existem alguns motivos, alguns períodos, desculpe, em que às vezes essa fé é um pouquinho
testada, né? É, é difícil acreditar, às vezes, que o tempo inteiro é o bem que Deus lhe quer. E é disso que fala a música, né? O bem que Deus lhe quer. Tanto pra dizer, preso no teu coração, tanta coisa a compreender, e nem tudo faz sentido. Quantos medos por vencer, pra encarar a situação, encontrar tua coragem que o fizera até então. Enfrentar todo o teu medo e teus problemas, resolver com a fé que tudo isso torna belo teu viver. Tanto por sentir dentro do teu coração, Deus revela seu amor, torna tudo mais bonito, mas às vezes esse amor foge à tua compreensão e parece que traz dor. É a tua imperfeição que te mostra a injustiça onde a razão não vês, e lamentas tua vida porque Deus assim a fez. Tanto por fazer pra aprender essa lição e entender que nem sempre tudo é lindo, que é preciso muita força, que é preciso muita fé pra confiar que o tempo inteiro é o bem que Deus lhe quer. Mesmo que a vida pareça uma água sem fim, levanta e cria coragem dentro de ti. Confia no amor de Deus, que a tua luz vai brilhar e a tristeza vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Tanto por fazer pra entender essa lição e entender que nem sempre tudo é lindo, que é preciso muita força, que é preciso muita fé pra confiar que o tempo inteiro é o bem que Deus lhe quer. 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 É o bem que Deus nos quer. Vamos lá. Nesse período a gente fez muita música assim, mais lenta, né?
quase triste, né? Mas tem músicas animadas também, né? Uma delas que a gente cantou muito em Comércio, quem era do Polo 2 aí vai saber, uma delas chama Visão do Mundo. E é uma música que talvez, né, como em qualquer período, mas talvez nesse mais do que em outros, em que exige que a gente enxergue as coisas com uma visão, com um filtro mais positivo, né, para que tenha esperança, para que passe por esse período tão estranho, né, de uma forma positiva, né. Essa música vai falar sobre a forma como a gente enxerga o mundo, depende da lente, né, que a gente põe na frente dos nossos olhos e passa a enxergar esse mundo, né. Por isso, Visão do Mundo. Amanhece um novo dia lindo a renascer. Acontece enquanto você esquece de viver. Borboletas voam enquanto você olha para o chão. Cantam os passarinhos, mas você não dá atenção. E reclama que a vida é chata e infeliz. Não vê a felicidade diante do seu nariz. Abre então seus olhos para tudo que está ao seu redor. Redescobre a vida, vendo um mundo bem melhor. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. Amanhece um novo dia lindo a renascer. Acontece enquanto você esquece de viver. Borboletas voam enquanto você olha para o chão. Cantam os passarinhos, mas você não dá atenção. E reclama que a vida é chata e infeliz. Não vê a felicidade diante do seu nariz. Abre então seus olhos para tudo que está ao seu redor. Redescobre a vida, vendo um mundo bem melhor. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer ver um mundo diferente. E a vida passa a ser do jeito que você quiser e fizer e quiser. Visão do mundo, não é fácil não, né? A gente tenta. Outra música bem alegre, assim, que a gente fez uma época, também para Comerge, os grandes amigos que eu fiz aí do Grupo Crisálida, chegaram a fazer um balé sobre isso, fizeram encerramento do evento em Mesquita. Não sei se o pessoal vai lembrar. Chama A Hora do Cultivo, né? E também fala um pouquinho sobre isso, que a gente se prepara, a gente estuda, né? A gente semeia, rega o nosso jardim, né? E chega uma hora de cultivar.
chega numa hora de cultivar e colher depois, né? E essa colheita, ela precisa ser feita muitas vezes nos momentos mais difíceis, né? E que permite que a gente enfrente justamente esses momentos difíceis. Só um pouquinho. Essa semana eu troquei as cordas do violão. E essas horas que a gente vai tocando, ele vai desafinando. Ele vai doendo o ouvido, né? Agora vai. É chegada a hora do cultivo. Preparamos nosso coração para receber e ver crescer nos campos da emoção. Tudo que vi, eu vi e decidi ser minha opção. Cada sentimento é uma semente no jardim do nosso coração. E se cuidado bem diariamente, vai ser nossa expressão no amor de cada dia. Viver a emoção de servir. Quero viver pleno em harmonia e ver brotar amor e alegria em cada canto do nosso jardim. E ver florir de novo a caridade em mim e em você, pleno em harmonia, cultivar amor e alegria para receber e ver crescer nos campos da emoção. Tudo que vi, eu vi e decidi ser sua opção. Cada sentimento é uma semente no jardim do nosso coração. E se cuidado bem diariamente, vai ser nossa expressão no amor de cada dia. Viver a emoção de servir. Quero viver pleno em harmonia e ver brotar amor e alegria em cada canto do nosso jardim. E ver florir de novo a caridade em mim e em você, pleno em harmonia, cultiva amor e alegria para receber e ver crescer nos campos da emoção. Tudo que vi, eu vi e decidi ser sua opção. Muito bem. Para terminar, eu tinha aí uma meia horinha, não é isso, Marlon? Se é coisa, você me para, hein? Eu vou cantar mais uma música que
uma parceria múltipla, né? Na verdade, começou com um projeto em que a gente tinha uma proposta de fazer uma música para cada frase da oração de Francisco de Assis, né? E numa das primeiras frases, né, a gente propôs fazer uma música que falasse das mãos. É uma parceria minha, do Alain, do Carlos Alexandre, um parceiraço, um irmão, um amigo que faleceu, né, desencarnou ano passado e hoje participa aí das nossas canções, inspirando a gente, certamente. E além deles, do Marco José, também, grande amigo, grande fotógrafo. Mãos. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam, castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Que das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-la aos demais, e mostrar que apesar de toda a dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fonte de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada do que está cheio o seu coração. Muito bom! Caramba! Viajei agora pro Polo 2, Átila. Fui lá em Petrópolis. Lembrei da nossa quadra, o Russo. Que lindo, amigo. Muito obrigado, viu? Agora, você que está aí, nós temos várias pessoas, Heloísa, Michele, Angélica, sua senhora. Temos aí Daniel, várias pessoas. Todo mundo que está aí, olha, gente, no final ele vai voltar, tá? Fiquem com a gente até o finalzinho, e no final a Átila volta. Obrigado, viu, Átila? Até daqui a pouco, para a segunda parte. Eu que agradeço. Até já. Gente, agora nós vamos receber um amigo muito querido,
o nosso querido Adeilson Salles. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite, Marlon. É uma alegria estar aqui contigo, com essa galera, participando desse evento, sem dúvida alguma, muito legal, com essa galera toda prestigiando, e eu estou feliz de poder trabalhar um assunto que fala muito de perto a vida dos jovens nos dias de hoje, né? E também dos educadores, é claro, que é juventude e mediunidade. Exatamente. Então, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite e nós estamos aqui juntos vibrando, tá bom? Vamos Eu que lá. agradeço. Obrigado. Bem, nesses 35 minutos que eu tenho pela frente, esse assunto é muito complexo e, evidentemente, mereceria que a gente tivesse um tempo bem maior para poder dissecá-lo, e ainda assim, creio que se nós ficássemos até a meia-noite aqui falando, ainda não seria o suficiente para tratar de tema tão instigante, tão atual. Então, antes de iniciar propriamente a minha fala e tecer uns comentários do contexto atual, dos conflitos atuais que a juventude está experimentando e que pode haver aí, sem dúvida alguma, a presença da mediunidade ostensiva e às vezes não identificada pelo garoto, pela garota, e também pelo evangelizador, porque nós nos deparamos hoje com a triste realidade de não ter, em sua maioria, as casas espíritas preparadas para acolher, para lidar e para trabalhar temas com os nossos jovens sobre a mediunidade, né? Principalmente nesse contexto de dores que o mundo está vivendo. Então, a gente precisa embasar nossa fala em Kardec e dizer para você, meu amigo, minha amiga, garoto, garota que está sintonizado com a gente nessa live, que Allan Kardec se utilizou de cinco jovens na codificação. Eu vou citar o nome delas para vocês. Julie Baudin, de 15 anos, Caroline Baudin, né, irmã de Julie, de 18 anos, Ruth Jaffé e Aline Carlotti, de 20 anos, além de Hermance Dufour. Então, Allan Kardec, quem assistiu até o filme, percebeu que ele foi levado à casa da Madame Pleine Maison e ele se deparou com o fenômeno mediúnico e, para surpresa dele, eram adolescentes que estavam fazendo parte ali daquela atividade. E aí, com toda a sua inteligência, com toda a sua sagacidade, o professor Rivail, ele confiou nas jovens, evidentemente, que o contexto de é diferente do contexto de hoje, de um adolescente, com relação à tecnologia, com relação a tudo que a gente vive. A sociedade é outra, o mundo é outro. Então, é claro que havia algumas práticas culturais muito diferentes. A juventude da época era muito diferente da juventude de hoje, por causa do contexto em que se vivia. Mas Kardec se utilizou dessas jovens. A própria irmã Dufour trabalhou com ele na revisão de O Livro dos Espíritos, né, no seu formato atual de 1.019 perguntas e 1.019 respostas. Mas trazendo para o nosso contexto de hoje, né, quando me perguntam se rola juventude e mediunidade, a gente precisa deixar claro que tem tudo a ver, porque, primeiramente, a gente tem que entender que a mediunidade é uma condição orgânica, né? O indivíduo reencarna e tem aquela condição orgânica. Capítulo 14, 159, ele diz assim, com essas palavras: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Todo aquele que sente a partir dos 21 anos a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Ele não disse isso, ele disse que todo aquele que sente. Então tem que ficar claro que todos sentem a influência dos espíritos. É evidente que existem alguns que têm a mediunidade como missão, mas são pessoas singulares. A gente pode falar de Chico, pode falar de Divaldo, até mesmo de Raul Teixeira.
Então, a mediunidade já se manifesta desde tenra idade. O que não é o adolescente, o garoto e a garota também. Então, eu queria embasar mais ainda, doutrinariamente, o que eu estou dizendo para você que está acompanhando a gente, citando a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim para os imortais: os espíritos influenciam os nossos pensamentos, a nossa vida? A resposta é: muito mais do que imaginais, e ordinariamente, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Mas não a partir dos 18 anos nem dos 21. Os espíritos influenciam a nossa vida sempre. Então, o adolescente, o garoto e a garota também sente a influência dos espíritos. Porque é um espírito imortal, que tem uma biografia reencarnatória, tem toda uma história por detrás, e, é claro, está encarnado, consequentemente, interagindo com a dimensão espiritual que é paralela à nossa dimensão material. Então, a gente precisa deixar claro que a mediunidade ela se manifesta e a gente precisa mergulhar nesse assunto de maneira muito séria, porque existem muitos garotos e garotas médiuns que não sabem que são médiuns, que estão sendo diagnosticados como esquizofrênicos, porque os esquizofrênicos estão em volta. E aí a coisa é muito séria. Quando a gente publicou o livro Vossos Jovens Profetizarão, nesse livro, o tema da mediunidade na adolescência é tratado com muita profundidade. E ali os espíritos nos esclarecem e abordam um tema sobre como se desenvolvem conflitos emocionais dos jovens, ideações suicidas, por influências espirituais e por conflito. Tem o sexo banalizado, em que as pessoas não têm a medida muito certa, né, daquilo que é bom para suas vidas, em que a gente encontra adolescentes que experimentam de identificar o próprio gênero. Isso tudo é uma gama de situações que são explosivas e acabam deflagrando processos muito delicados de automutilação, quadros depressivos, fobias emocionais. Então, dentro desse contexto, a gente, quando se debruça no conhecimento da doutrina espírita, a gente percebe que o espiritismo tem tudo para a etária que ele esteja durante a sua encarnação. Mas o que falta, me perdoem a colocação tanto contundente, é que nós estejamos preparados e nos esforcemos, nos capacitando para acolher o adolescente que chega, muitas vezes, com essas situações de conflitos na área da mediunidade. Conflitos emocionais que são, na verdade, sintomas do outro problema, que é essa questão da mediunidade. Então, é claro que, como o tema, é claro que dá certo, mas nós precisamos nos esforçar para oferecer instrumentos de acolhimento para o garoto e para a garota que chegam no centro espírita, não é? Carregando, às vezes, problemas oriundos da separação dos pais, que acabam se misturando com mediunidade. Então, se aquela família, por exemplo, vivencia um contexto de um processo obsessivo, de dificuldade, isso acaba reverberando no garoto e na garota se eles são médios. Então, veja como é delicada a situação. A questão é de acolher o espírito que está transitando na fase da adolescência, acolher, escutar, sem o desejo de querer catequizar, né? E sem o desejo de querer transformá-lo em santo. É preciso primeiro humanizar a relação, e a relação só vai se humanizar através do diálogo, através da energia. De hoje nós criamos atendimento fraterno voltado para os jovens. Porque nesse atendimento fraterno nós acolheríamos, orientaríamos com relação às questões da mediunidade, né? Para que o jovem possa entender que a mediunidade é um sentido a mais que ele tem, uma capacidade sensorial de sentir, de identificar, de registrar a presença de espíritos ou da dimensão espiritual na sua vida,
e ele pode lidar com isso de maneira muito equilibrada e muito saudável. Todavia, se nós recebemos o jovem, o garoto e a garota na casa espírita e demonizamos o comportamento dos jovens, o jovem não pode deixar de ser jovem. Ele tem que chegar na casa espírita e, como jovem, ele deve viver a sua juventude. E nós não podemos, como adultos, ou como aqueles que já estão mais velhos, mais experientes na direção dos trabalhos espíritas, querermos vestir os jovens com os nossos conceitos. É certo que a casa espírita tem que ter disciplina. A disciplina cabe em qualquer idade. Mas é certo também que os jovens se afastam das casas espíritas porque não existe uma linguagem pedagogicamente adequada para eles, e não se trata de assuntos inerentes aos conflitos emocionais que eles vivem. Então, quando um garoto e uma garota procura uma casa espírita, certamente eles se sentirão acolhidos, amparados, né, e bem orientados, se eles puderem falar dos conflitos que eles experimentam dentro deles, e eles possam ser orientados de maneira a entender que os conflitos que eles vivenciam fazem parte do desenvolvimento emocional, psicológico e também espiritual daquela idade, dentro de um contexto que nós estamos vivendo hoje. Por isso é muito sério. E a gente precisa trabalhar esse assunto de forma a oferecer subsídios, sustentação e lançar luz sobre um tema tão importante que tem arrastado tantos jovens ao suicídio, como a questão da mediunidade. E é claro que eu vou um pouquinho mais longe, dizendo a todos que estão conosco, participando aqui desse nosso encontro, para dizer a você que como é que eu posso, nos dias de hoje, falar de mediunidade, de espiritualidade para um garoto e uma garota, se eu não abordo temas inerentes à sexualidade? Porque é justamente nessa fase da eclosão dos hormônios, a partir da puberdade, que os conflitos começam a acontecer, que a falta de educação no campo da educação, do aspecto sexual da vida deflagra uma série de conflitos. Para que se tenha uma ideia, eu recebo muitas mensagens de jovens procurando orientação. E tem garoto que me escreve para me perguntar se, pelo fato de se masturbar todos os dias, vai para o umbral. Então, para alguns, quando eu conto isso, as pessoas até riem, mas não percebem a dimensão de uma pergunta como essa e do peso na cabeça de um adolescente que começa a descobrir a sua própria sexualidade, às vezes recebe uma informação de um evangelizador que vive os próprios conflitos na área da sexualidade, portanto, não está capacitado para falar de um tema importante. Sexualidade é um assunto que deveria entrar na pauta da evangelização, como, né, na parte do nosso, vamos colocar entre aspas, né, currículo, né, da nossa atuação como educadores espíritas, porque faz parte do mundo. Então eu preciso trabalhar com o garoto e a garota sexualidade, relacionamento familiar, separação dos pais, não é? Vícios cibernéticos, porque são todos esses fatores somados a muitos outros que acabam deflagrando justamente as ideações suicidas, os conflitos. Então a gente pergunta sempre, onde estão os jovens médiuns hoje? E as pessoas ficam me olhando espantadas e ninguém responde. Os jovens médios estão nos consultórios, sendo diagnosticados como esquizofrênicos. Estão se automutilando. Estão no divã do psicanalista, porque não existe justamente esse canal que nós precisamos criar. Não basta ter boa vontade. Não basta. É um assunto muito complexo. Não precisa também ser PhD. Mas é necessário, pelo menos, saber ouvir para que o jovem possa se esvaziar das suas angústias
e confiando no seu interlocutor, abra o seu coração. Aí o processo de orientação vai se dar. Então, recentemente, no Carnaval, eu participei de um evento com jovens, fui fazer a palestra de abertura do MIEP, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e lá, antes da palestra, uma garota me procurou, que tinha assistido a minha fala o ano passado, onde eu também participei, e me disse que a amiga dela tinha tentado se suicidar um dia antes. E ela trouxe a amiga na marra para que ela me ouvisse falar. E me perguntou se depois da minha fala, da minha pequena palestra, se eu daria atenção à amiga dela. E evidentemente que eu concordei. Então eu fiz a minha fala e percebi a amiga dela sentada ao lado dela. E depois que eu terminei de falar, a amiga, que tentara o suicídio no dia anterior, espontaneamente me procurou. Então ela começou a desabafar, porque a gente não pode ficar intervindo, o outro tem que ganhar confiança e abrir o coração. As nossas intervenções devem ser pontuais. Se o jovem, o garoto e a garota perceberem qualquer tentativa de catequização, né, de falta de respeito com ele, ele não aceita e não fica. Né? Eu conversei com ela quase meia hora e estava com dificuldade de identificar o ponto. Ela me dizia que ouvia vozes. Mas eu não podia dizer se era um processo mediúnico, porque é leviandade você conversar com alguém uma vez, não ter subsídio suficiente para falar sobre algo tão sério, tão delicado, para afirmar: você é jovem, você é médium, você não é médium. E aí, no final da nossa fala, desses 30 minutos, eu estava um pouco triste, porque eu não tinha identificado um ponto para poder agir, provocá-la. Foi quando eu perguntei a ela se ela tinha dificuldade com alguém dentro da casa dela. Se alguém tinha dito para ela algumas palavras que a haviam magoado. Então ela me disse que a irmã dizia para ela, quase que cotidianamente, que ela era inútil dentro de casa. E aí estava aí o ponto. Porque ela aceitou o discurso da irmã, que era inútil, perdeu a autoestima, se automutilava e estava alimentando ideação suicida. Eu perguntei então sobre as vozes. Ela me disse que as vozes tinham duas características. Algumas vozes lhe diziam que ela devia se matar. E outras vozes não. Ela dizia que quando ouvia essas outras vozes, bondosas, amorosas, ela se sentia bem e ganhava confiança para lidar com aquela questão, com aquele conflito interior. Foi aí que identifiquei que ela também era médium. Então, evidentemente, eu a encaminhei para uma dirigente de mocidade, conversei particularmente com a dirigente, pedindo a ela que desse atenção. Essa garota, felizmente, abandonou a ideação suicida, continua buscando ajuda e conversa periodicamente comigo, me mandando mensagem. Eu dei o meu WhatsApp a ela para que, se ela tivesse dúvidas e quisesse conversar comigo, que eu estaria à disposição. Então, eu não promovi nenhum processo miraculoso. E o evangelizador, o educador espírita, não precisa promover nenhum processo miraculoso. Ele precisa apenas ir ao encontro da dor do jovem. E como é que eu vou ao encontro da dor se eu não ouço? Se eu tenho receita pronta? Existe aí uma ação que acaba perdendo o efeito, porque eu tenho tanta necessidade de intervir com o meu ponto de vista, que eu não ouço a dor do outro, do garoto e da garota, não vou até o coração dele. Então, mediunidade, é claro que dá certo com o jovem, com a juventude. O jovem médium pode dançar? É claro que pode. O jovem médium pode namorar? É claro que pode. O jovem médium pode ir para a balada? É claro que pode. Mas ele precisa saber qual é a balada que ele vai. Ele pode se divertir, dançar, cantar, namorar, passear, viajar, acampar, mas ele não precisa cheirar, se aplicar, se drogar, porque aí ele vai estar abrindo campo para perturbação e para processos obsessivos. Então, a juventude ela tem a ver com a mediunidade
no sentido de que o jovem que é médium discipline as suas ações, entendendo que ele tem uma percepção diferente e que essa percepção, essa capacidade sensorial, pode registrar energias e entidades que não são legais, e a depender do ambiente em que ele esteja, se ali proliferarem entidades viciosas, é claro que ele estará sujeito a uma tentativa de influenciação. Mas ele não precisa se comportar como santo na frente dos colegas, porque o médium não é santo. Dizia Chico Xavier que médium é que nem capim, morre um aqui, nasce outro ali. Então, o jovem médium, ele tem que estudar, tem que cumprir com o seu papel no contexto do mundo, compreendendo que deve vigiar os seus pensamentos, procurar conhecimentos. E aí vai também uma sugestão. Eu sei que muitas instituições já têm essa preocupação, mas é sempre bom repetir: nós precisamos instituir grupos de estudos voltados para a mediunidade, que acolham os jovens, que aceitem os jovens. Não, aqui na Casa Espírita só vai participar de estudo da mediunidade quem fizer o ESD primeiro. Se o jovem está passando por um problema de conflito e tem a ver com mediunidade, isso foi identificado pelo entrevistador, ele precisa ser orientado. Ele precisa ser esclarecido. Não para que ele dê comunicações, não para que ele seja colocado na mesa de desobsessão. Mas o dia em que ele estiver pronto, e um dirigente maduro vai ter essa compreensão, porque vai estar acompanhando, não é? Que ele tiver disciplina, ele pode trabalhar, sim, numa reunião mediúnica. Mas, para isso, ele precisa de pessoas que não cerceiem, que não afastem o jovem, mas, pelo contrário, trabalhem como educadores, como alguém que acolha, que eduque, que oriente de maneira correta, dentro dos postulados da doutrina espírita. Está aberta a porta para a juventude trabalhar as questões da mediunidade. Mas é preciso que se tenha sensibilidade, bom senso, tato para lidar com essa situação. Não é o fim do mundo. Mas o jovem médium, se não for bem orientado, pode, evidentemente, experimentar situações de conflito muito grandes. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui. A Fabiana Rosa Molinari está perguntando: e como levar essas novas percepções para as casas espíritas? Olha, eu sei que tem dirigentes espíritas que travam até a participação dos jovens. E isso é lamentável. Não é? Porque se nós somos reencarnacionistas, nós deveríamos ter a clareza, o Fabiano, de entender que nós deveríamos investir na criança e no jovem, se nós somos reencarnacionistas. Então, muita gente ainda está aprendendo, não consegue lidar com essa realidade, porque não conhece. Não conhece. E é necessário que as pessoas que tenham um pouco mais de compreensão na casa possam ser acionadas, que se possa conversar com elas, não é? Para ajudar. O Jovian está me perguntando onde buscar material adequado para tratar a temática da mediunidade com a juventude. Jovian, querido, eu tenho me esforçado para produzir livros que auxiliem nesse particular os nossos evangelizadores, os nossos educadores. Mas existe um material da FEB com relação à mediunidade que o educador pode se apropriar do material que a FEB fornece e contextualizar, fazer uma leitura para os jovens e discutir, e trabalhar. Não é? A gente não pode também subestimar a inteligência e a capacidade dos nossos jovens. Eu, enquanto puder, não é? Estarei trabalhando novas obras que a gente vai lançar. Eu lancei o Leon Denis Fala aos Jovens, agora um projeto gráfico sensacional, novo, que está fazendo muito sucesso. Eu estou escrevendo agora, Jovian, e amigos e amigas, Emmanuel Fala aos Jovens, em cima do livro Vida e Sexo, só em cima do livro Vida e Sexo, para trabalhar a questão da sexualidade para os nossos jovens. E em breve quero trabalhar também algo voltado para a mediunidade. Então, a gente está se esforçando para contribuir, mas a FEB tem material
absolutamente confiável, que o educador pode ler, estudar e, numa linguagem adequada, trabalhar isso com os jovens. Existe material, mas a gente precisa também entender que nós estamos vivendo um novo momento. Você não vai encontrar um material com uma linguagem pedagogicamente ou explicitamente voltada para o jovem, mas a linguagem do material sobre mediunidade da FEB pode ser trabalhada com muita clareza e muita facilidade para os nossos jovens, né? Então, é recomendável criar reunião mediúnica só para jovens? Olha, para você criar uma reunião mediúnica só para jovens, você teria que ter certeza que eles têm conhecimento suficiente, não é? Que tem dirigente que tenha esse grupo nas mãos. Ter esse grupo nas mãos é ter ascendência moral sobre esse grupo. Porque não se pode iniciar uma reunião mediúnica sem preparo, estudo sério, sob o risco de se tornar um campo aberto para os espíritos perturbadores. A mediunidade, se não bem educada no adulto e no jovem, ela é um canal aberto para perturbação. Então, é algo muito sério. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas a gente precisa abrir as portas para os jovens que estão vivendo conflitos que podem ser processos obsessivos, que podem estar se automutilando porque tem mediunidade e tem questão da sexualidade. Então, eu preciso falar da sexualidade, não é? Eu preciso dizer para ele que aquilo que ele sente, que dizem para ele que é pecado, não é pecado, precisa ser educado. E aí a gente tem que desconstruir uma série de coisas. O trabalho é grande. E aí a gente tem que se esforçar para tentar fazer. Ok? Eu tenho ainda alguns minutos e eu estou olhando aqui pelo Facebook, né, no computador, para tentar ver se tem mais questões que eu possa responder. Se o Marlon quiser intervir, por favor, Marlon, me ajude aí com mais perguntas para que eu Porque possa. tem Oi, uma amiga aqui, que a Maria do Carmo, ela colocou: ok. como convencer um jovem que ele precisa estudar sobre mediunidade, um jovem médium? Bom, a gente precisa saber se ele é espírita, de família espírita ou não. Se ele tiver conflito com os pais, e os pais agirem de um jeito e falarem outra coisa, ele vai erguer barreiras muito grandes para aceitar aquilo que os pais passam. Porque, às vezes, os educadores não percebem, mas eles perdem a credibilidade com os filhos, porque eles falam uma coisa e fazem outra. E os filhos estão observando. Então, existe uma contradição no comportamento do meu pai, que vai todo dia para a casa espírita e quer que eu vá também. Ele não vai ter a capacidade de identificar nele a presença da mediunidade. É claro que a mediunidade ela se manifesta em N situações. Pesadelo, perseguição, muitas coisas. Não daria para a gente falar sobre tudo isso agora. Mas é preciso que, se tem alguém com tato, com conhecimento doutrinário, conversa, orienta. Se o jovem for refratário, vai tentando orientar. Ou, se você identificar no grupo de amizades dele alguém que tenha ascendência sobre ele, procure ajuda nesse alguém que tenha ascendência, mas sem esse papo de tem que ir, porque senão vai ser um perturbado na vida. Você é obrigado a ir, porque senão você vai sofrer. Né? A maneira como nós nos dirigimos ao jovem para levar o conhecimento, o esclarecimento e o convite, ele é espírita, a Maria do Carmo está falando. Então, fica mais fácil de acessar a Maria do Carmo. Agora, veja, a psicopedagogia nos ensina, a gente aprende na psicopedagogia, a psicopedagogia é a ciência que estuda o aprendizado, a dificuldade do aprendizado. Então, o problema pode estar no jovem, o problema pode estar no educador que não sabe fazer a ponte, e o problema pode estar no método, que é justamente o jeito de falar. Então, às vezes, a gente olha para o jovem, é o jovem que é culpado, a gente vai demonizar o jovem. Não, esse jovem é espírita, mas ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo. No entanto, eu não consigo chegar com ele para falar com ele com respeito. Então, todas as coisas que eu falo, ele já fica armado, porque eu não consigo, eu não tenho a sensibilidade nem a percepção de que, ao me dirigir ao meu filho, à minha filha, eu tenho que ter respeito por ele. E muitas vezes os educadores falham nesse princípio. Eles vão de maneira abrupta, de maneira impositiva, autoritária, sem nenhuma sensibilidade. Então é o meio, o jeitinho que a gente tem que usar para falar. Eu não sei se é esse o caso
mas estou tentando lançar luz aí. Obrigado pela pergunta, Maria do Carmo. Viviane Costa disse o seguinte, deu boa noite, né, e disse que tem um tio que já é falecido, já desencarnado, que foi tratado como esquizofrênico e ficou internado em um hospital psiquiátrico por muito tempo, desde os 16 anos. E aí ela coloca, infelizmente nossos avós não tinham esse conhecimento e orientação. E aí vem uma pergunta minha em cima do que a Viviane coloca. Adeilson, você acha que essa orientação dos pais dos nossos pais e dos avós colabora para essa falta de informação? Afinal, as diretorias, os dirigentes dos centros espíritas são todos adultos, né? Alguns idosos. Você acha que isso facilita essa falta de esclarecimento? Sem dúvida alguma. Em todos os sentidos, Marlon. A gente também tem que ter um olhar de compaixão para com os nossos pais. Então, os nossos pais têm um legado educativo que eles receberam. Eles não sabem como lidar com algumas situações. Eu tenho trabalhado muito, sabe, Marlon, em cima de pais e filhos. Então, me pedem para falar com jovens, eu peço para falar com os pais também. A gente tem que trabalhar nas duas pontas, porque os pais, a maioria, não é culpado, é limitado. Então, quando eu peço para os pais, vocês têm que respeitar os seus filhos, eu me volto para os filhos e falo, vocês têm que respeitar também a história dos vossos pais. Ele não consegue sair daquela posição autoritária, ele compreende a paternidade daquela forma. Então, a gente tem que sair. O filho sai da trincheira de quem vê o pai apenas como provedor, e o pai sai da trincheira das verdades absolutas e de que é proprietário da vida dos filhos. Muito bem. E aí a Marta Silva, que eu conheço como tia Marta, carinhosamente, ela pergunta o seguinte, o estudo e a escuta costumam bastar para acalmar as aflições dos jovens? Não, não. Não, a gente tem que ter outras ações. Não basta apenas escutar, né, e passar, a gente precisa se envolver. A gente precisa valorizar o que ele tem de bom, não colocar para ele adjetivos pejorativos, se dirigir a ele com respeito. É um contexto, sabe? É um contexto que a gente precisa trabalhar. E à medida que você trabalha nele, a gente trabalha a nossa própria educação e o nosso próprio desenvolvimento. Muito bem. É isso, Marlon? Isso. Olha, a gente ainda tem um tempo a mais, eu vou colocar aqui outras perguntas, que a galera está bem interagindo, assim. E a Heloísa Lopes Souza, a Elo, amiga querida, colocou: as casas espíritas precisam definitivamente acolher o jovem com confiabilidade, respeito, amorosidade e lucidez. Esse abismo precisa desaparecer. E aí, em cima do comentário da Heloísa, achei interessante, eu faço uma pergunta. O que fazer para começar desde já? Porque a gente sabe que é preciso uma estrutura para ter esse acolhimento, como você falou, é preciso ter uma sensibilidade, mas o que fazer de antemão, a curto prazo, para já começar a acolher esse jovem e a ter essa percepção dessa mediunidade? Marlon, a estrutura que eu diria para você mais necessária e urgente é a estrutura humana. A estrutura humana. Eu acho que é fundamental que o jovem se sinta acolhido como ele é. Então, se eu te recebo, eu não posso, você chega para mim, eu preciso primeiramente acolher teu coração. Acolher teu coração é entender a sua humanidade. Porque uma vez que você se sinta acolhido, o processo educativo, tanto do intelecto quanto do espírito, ele se dá pelo toque do coração. Quando você toca o coração do jovem, você passa com o processo educativo. Então, é fundamental que nós nos instrumentalizemos emocionalmente, não é? Com carisma, com uma forma de acolher em que o jovem vem até nós, sem que ele precise deixar a sua juventude na porta do centro espírita e passe a se comportar como um homem da minha idade, de 60 anos. Como jovem, ele deve ser recebido, e como jovem, ele deve ser orientado. Porque muitos jovens me dizem assim: eu queria tanto que o meu pai me dissesse não.
Mas o meu pai nem se interessa pela minha vida. O meu pai nem participa da minha vida. Então a questão não é de dizer não e que o jovem é rebelde. A gente tem que tirar fora do nosso olhar essa palavra, rebelde e aborrecente. Isso não existe. O aborrecente é resultado de uma educação dada desde. Ele é resultado de uma educação equivocada desde a infância, o adolescente. E aí, se eu tiver essa percepção, essa compreensão, eu não vou precisar, eu posso ter a sombra de uma árvore para desenvolver um processo de escutar, de ouvir, de falar de espiritualidade, de estudar. Uma sombra boa, alguns banquinhos, um copo com água, um evangelho para ler uma mensagem curta e adequar a leitura da mensagem ao entendimento do jovem, isso vai fazer toda a diferença para ele. E aí eu me volto para os educadores, para os evangelizadores. É preciso buscar quebrar alguns paradigmas dentro de si, jogar fora alguns velhos saberes de que evangelizar não é passar conteúdo. Evangelizar é promover vivências, vivências que toquem o coração. E o trabalho com relação à mediunidade vai em paralelo a tudo isso. Muito bem. Então, para a gente encerrar esse momento, a Michele Barreto Santos, uma amiga querida, também colocou: cite algumas medidas urgentes que o evangelizador pode adotar para começar a se conectar com esse jovem, com o seu jovem. Por exemplo, o ambiente deve ser acolhedor e destituído de qualquer manifestação de que exista alguém que seja o professor, o dono ali, que saiba tudo e que os jovens devem dizer amém a tudo que o educador fala. Então, pelo ambiente, a gente já se sente acolhido. Então, podem ser almofadas no chão, podem ser cadeiras, bancos, podem ter alguns motivos juvenis, alguma identidade juvenil, para que ele entre e observe e veja que pode se identificar. Agora, o mais importante de tudo, além do ambiente, não é? Como eu disse, poderia ser até embaixo de uma árvore, é o tipo de assunto que a gente vai tratar com ele. Então, é necessário, sabe, que as nossas reuniões de evangelização ou de educação espírita, como preferirem, trabalhem temas inerentes ao mundo do jovem, aquilo que se passa dentro do coração dele. Para que eu chegue a falar de perispírito um dia, para ele, é preciso que eu primeiro saiba e faça um mapeio quais são as dores que os jovens estão vivendo hoje. Então, se eu não sou acessível aos meus filhos dentro de casa, é bem difícil que eu seja acessível aos jovens, porque a minha postura ela é um tanto quanto contraditória. Mas é possível se construir essas pontes, é possível se modificar. Então a gente tem que ir para o jovem. Quando eu vou falar com os garotos e as garotas, eu nunca vou na condição de que eu sei que vou levar. Eu vou buscar também, porque eles me ensinam muito. Eu estou falando aqui não o que eu acho, que eu sei. Estou falando o que os jovens me ensinaram, o que eu aprendi na lida com eles, prestando atenção no que eles falam, e eles falam com inteligência, com sabedoria, porque tem muito jovem que cuida dos próprios pais, que são mais adolescentes do que eles. Então, nós estamos falando com espíritos imortais, não estamos falando com corpos. E a gente precisa respeitar mais o jovem, até no processo educativo que a gente propõe. Muito bem. Amigo querido, muito obrigado, viu? Foi muito bom esses momentos aqui. Você pode dar aí a sua mensagem final, se quiser. Eu ficaria a noite inteira ouvindo, porque eu sou um fã de carteirinha, mas pode falar alguma coisa aí. A galera tá aqui, não para de mandar a mensagem. Marlon, eu quero dizer que eu sou seu fã, né? Eu não posso desencarnar sem que você me ensine a mexer com o pescoço, como você faz, que eu ainda não sei, tá certo? Então, no nosso próximo encontro, você está intimado a me ensinar, que eu quero dançar e quero mexer com o pescoço também, ok? Mas brincadeiras à parte, eu sou seu fã do Carpe Diem. É uma honra para mim estar aqui, viu? Com você e com todos os nossos amigos e amigas. É importante que a gente fale mais. Então, eu me coloco à disposição. Agradeço imensamente a honra que você me deu de poder ser útil de alguma forma.
Honra muito obrigado. nenhuma. É uma Que Deus felicidade para a abençoe. gente. Muito obrigado, viu, Adeilson? Muito Um grato. abraço. Gente, que felicidade é essa? Então já vou colocar aqui o Átila. Meu Deus do céu, gente, hoje está sendo muito especial. Toda a nossa live, essas lives estão assim, tipo a Comerge, né? Tipo, essa Comerge será a melhor das nossas vidas, né? Tá sendo essas lives para mim. Tá sendo assim, cada uma melhor do que a outra, muito bacana mesmo. Meu amigo, então vou deixar para você encerrar. Ok? Você me ouve, Átila? Tá me ouvindo bem? Tá rateando um pouquinho. Tá Tá me ouvindo bem? chovendo. Eu te ouço. Quando você Eu tô fala, eu te te ouvindo, ouço. você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, o que eu ia falar aqui foi igual com a Comerge aqui também, assim, faltou luz, e aí sai correndo para fazer o streaming da internet do celular para o computador, e aí uma barulheira aqui de chuva no microfone, e aí vamos ver se vai agora. Eu tô indo porque a minha internet caiu agora, então é igual Comerge, né? A gente vai tentando, dando jeitinho. É isso Aí aí. sai. Então eu vou deixar aqui já o meu adeus, que quando você encerrar, você tá aí com o tempo, aquele tempo que a gente combinou, mas o tempo tá maravilhoso, eu tô aqui adorando tudo. Quando você encerrar, a gente já vai encerrar nossa live, então eu quero agradecer a você que ficou esse momento com a gente, tá? 11º só agradece. Semana que vem tem mais, todo sábado, enquanto a gente estiver isolado aí, o 11º seu vai estar nos fazendo companhia, ok? Um beijo, meu querido, muito obrigado, viu? E segue aí. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria poder estar pertinho aqui de tanta gente querida, né? Dá uma olhada nos comentários aí, tanta gente querida. E, e essa próxima música vai para esse pessoal tudo, né? É uma música que eu fiz para um amigo, e o nome da música é esse, né? Há um amigo, e que eu canto agora para você, Marlon, para todos esses amigos que estão aqui na playlist, para todos os amigos que estão ouvindo agora nesse momento. Há um amigo. Às vezes a vida se faz tão perigosa. Os monstros parecem tão grandes que a coragem não pode enfrentar. Se encontro um caminho a seguir, meu medo me faz recuar. Me acho então sempre distante de algum lugar. Às vezes a vida se faz tão complicada, e nesses momentos, amigo, comigo tu podes contar. Pra te encontrar e sorrir, ou mesmo pra juntos chorar, compor uma nova canção e um pro outro cantar. Amigo, teu belo sorriso em mim faz sumir toda dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. E mesmo se tudo estiver como se queira, não esqueça desse seu amigo, tenho tanto que conversar. E quando um problema surgir, estarei do seu lado a lutar.
e daquela nossa canção eu vou te lembrar. Amigo, teu belo sorriso em mim faz sumir toda a dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. Bom, temos ainda alguns minutinhos. Eu vou tocar duas músicas que eu gosto bastante. Uma delas é uma parceria minha e do Alan, na verdade, como eu já disse, um presente do Alan, que me permitiu em algum momento aí dar algum pitaco nessa música. É uma música muito forte, muito bonita, né? Uma música que eu gosto muito, né? E que sempre que a gente toca, né, o Alan faz um exercício de pedir que as pessoas imaginem, né, que elas pensem em alguém que elas conhecem, que tem algum tipo de deficiência física, deficiência mental, algum tipo de limitação, e que muitas vezes a gente não consegue compreender, né, o que se passa ali na mente daquela pessoa, no coração dela. Então é uma música que essa pessoa canta para nós, né? Algum portador de deficiência, né, física ou mental. O nome da música é Filho de Deus. Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente, a gente sente. Mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim a gente sente. No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente? No peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. E isso deveria ser suficiente. Mas por trás de toda dor sempre há uma razão. Provação
expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus. Mas por trás de todo sempre há uma razão. Provação, expiação, reencarnação, educação. Mesmo a sofrer, preciso crer. Sou igual a você, filho de Deus, igual a você, filho de Deus. Somos todos filhos de Deus, igual a você. E para encerrar, uma música que não é minha, nem do Alan, uma música de dois irmãos, de três irmãos, na verdade, dois irmãos e um amigo, do Carlos Alexandre, que parceiro de tantas músicas com o Alan, né? Marquinhos, que é o irmão dele, poeta, letrista fantástico, e o Nando, é um amigo deles, né? É uma música que a gente canta muitas vezes quando a gente faz apresentações populares, mas é uma música que eu tive a felicidade de receber de presente, quase que eu virei o intérprete oficial, né? Eu sempre canto ela, é uma música muito bonita, se chama Observação. E ela é muito forte, né? Para mim, para todos nós que conhecemos Alexandre, que desencarnou ano passado, né? Porque é uma música que fala sobre não perder tempo, né? E que a vida passa. E diante de tantos projetos, tantos planos que a gente faz, né? A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? E essa sensação de tempo que se foi, de planos que não foram realizados, né? Quando alguém deixa a gente, é muito forte, né? Mas a mensagem é positiva, né? Para todos nós que estamos aqui, né? Não percamos tempo. Aproveitemos, né, a vida, né? Observação. Não espere muito tempo, moço, nem sequer fique sentado, pois a vida tá passando. Um dia desse chega a sua hora, você nem sabe se é agora ou depois dessa canção. A vida passa mesmo, eu tô dizendo, e leva a gente pra onde ela quiser. A vida gosta muito dessas coisas, de caçoar de tudo que se diz saber. Na, 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 na. Bastaria não ficar parado, se você tomar, é claro, uma boa direção. Não esqueça que bem do seu lado há mais que um desconsolado com essa situação. A vida passa mesmo, eu tô dizendo, e leva a gente pra onde ela quiser.
a vida, gosta muito dessas coisas, de caçoar de tudo que se diz saber. Na, 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 na. Não espere muito tempo, moço, mas também não pense que isso já é coisa pra amanhã. Boa noite, gente.